E aí, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Mais um dia, mais um Plenicast, mais um episódio aqui do nosso podcast. E nós temos aqui semanalmente colocado episódios aqui no YouTube. Tem sido uma bênção. Temos trazido pessoas aqui que são muito mais inteligentes do que nós, vocês percebem, né? Nas entrevistas, né? Muito mais. Muito mais. E tem sido uma bênção, tem sido um tempo muito abençoado. E esses podcasts têm abençoado a vida de muitas pessoas. Nós recebemos muitos feedbacks positivos das entrevistas que nós fazemos aqui. E hoje também não é diferente. Antes de apresentar o convidado, eu quero pedir aquilo que eu tenho sempre pedido todas as semanas. Eu quero pedir que você nos ajude na divulgação desse podcast, do nosso canal. E eu quero te pedir algo muito simples que não vai te custar nada. Só quero te pedir que você curta esse conteúdo, que você compartilhe, que você também se inscreva no nosso canal. Porque se você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, você sempre vai estar por dentro aí dos vídeos que nós vamos colocando. Com isso, nosso canal vai se tornando relevante e o YouTube vai indicando os nossos vídeos para outras pessoas. Sim. Tá bom? Beleza? Eu quero apresentar o convidado que está aqui com a gente hoje, que é autor de diversos livros, entre eles O Enredo da Salvação e Recriados pela Graça, que está aqui na mesa, está atrás dele ali também. Pastor Bernardo Cho, seja muito bem-vindo aqui. Pastor Bernardo Cho é graduado em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, é mestre em Divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, é mestre em Novo Testamento pelo Regent College e PhD em Linguagem, Literatura e Teologia do Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. É professor de Novo Testamento e Teologia Bíblica no Servo de Cristo e pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho. Vi também que o senhor é casado, eu procurei essa informação, mas não tinha encontrado. Me disse agora também que tem 2 filhos. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Privilégio enorme estar aqui com vocês. Legal. Bom, nós preparamos sempre os podcasts em cima dos livros, né? Então temos aqui o Enredo da Salvação e o Recriados pela Graça, que é o seu mais novo lançamento. Uhum. Como que é essa vida de escritor aí? É muito divertido. Obviamente é um grande desafio, uma responsabilidade, porque aquilo que a gente imprime está impresso, né? E não dá mais para depois, né? Para voltar atrás ou fazer correções, dá um pouco mais de trabalho. Não que a gente não possa fazer isso, né? Mas é uma alegria poder, de alguma forma, contribuir na instrução e na edificação da igreja para além das áreas e dos contextos onde eu estou atuando diretamente, né? Então, a escrita tem sido esse meio pelo qual eu consigo, de alguma forma, alcançar um público que está fora ali do meu alcance cotidiano, diário, no ministério da igreja, no seminário, enfim. Sim. O senhor é convertido desde pequeno, a família já é cristã, chegou um momento que o senhor teve um encontro com Cristo? Então, eu nasci e cresci na igreja católica, fui um católico praticante durante a minha infância, adolescência e juventude ali. Fiz parte até do movimento de renovação carismática durante um tempo. Mas eu tive um encontro com Cristo mesmo na minha fase adulta, quando eu tinha 20 anos de idade, em 2001, né? E ali foi uma experiência bem dramática de conversão, porque eu estava passando por um período meio complexo da minha juventude, problemas com muitas coisas. Coisas de juventude. Coisas de juventude, problemas tóxicas e de substâncias e de estilos de vida não muito saudáveis, né? Vamos pôr dessa forma. Eu não sei a faixa etária do pessoal que vai ouvir isso aqui também. Né? Todas as faixas etárias. Então vamos pisar em ovos aqui. Mas eu acho que foi dessa forma então que eu me tornei um discípulo de Jesus de fato, né? Com 20 anos de idade, eu tive uma experiência de conversão, me desliguei da igreja católica, me tornei um protestante evangélico. Então, resposta longa para uma pergunta simples. Não, eu não cresci num lar evangélico, digamos assim. Uhum. E foi com 20 anos que eu tive um encontro com Cristo e tenho caminhado com Ele desde então, por sua graça aí. Que bênção. Pastor, eu queria falar um pouquinho sobre salvação, porque, na minha opinião, a salvação é o ponto culminante do todo o plano da redenção de Deus para nós, né? E nós temos a oportunidade de nos ligar a Ele através de Cristo.
Eu achei algo muito legal que você escreve no seu livro, você pontua no livro, que a salvação ela não é um passaporte carimbado para o céu apenas. Muitas vezes a salvação tem sido tratada como algo muito barato. Como algo. Nós sabemos que é pela graça, nós não temos dúvidas disso, nós não podemos fazer nada para que nós mereçamos essa salvação. Mas será que as pessoas não deixam de lado o caminho que é difícil? Porque Jesus mostra que caminhar com Ele não é fácil, é um caminho estreito. Como a gente entender, como você enxerga isso? Então, eu acho que o grande problema que leva as pessoas a ficarem um pouco confusas, ou talvez não confusas, mas a acreditarem numa ideia reducionista, uma definição reducionista da ideia de salvação, com isso eu quero dizer uma ideia menor do que de fato a Bíblia nos apresenta ser salvação, né? É porque a gente acaba pressupondo um problema, uma pergunta que é limitada e que, portanto, quando a gente vai entender salvação para responder essa pergunta, a gente reduz a própria resposta para que se encaixe nesse problema, né? E o problema é que muitas vezes a gente entende, a gente herdou essa maneira de enxergar as coisas como se o problema da humanidade fosse única e exclusivamente forense, jurídica perante Deus. Então, nós somos pecadores e Deus está muito chateado com a gente. E como é que a gente resolve isso? Se você parar um cristão comum na rua e perguntar o que ele entende ser o problema do homem, ele vai reduzir o problema do pecado a uma questão simplesmente jurídica, transacional entre a humanidade e Deus. Então, o problema é que eu devo alguma coisa para Deus. Sim. Quando a gente concebe o problema dessa forma, é natural que na hora que a gente vai propor a solução se encaixe de forma reduzida nesse mesmo problema que é reduzido. Então, salvação, no entendimento popular de um cristão, é como então a gente resolve esse problema para que a gente possa, de alguma forma, garantir um futuro bom depois dessa vida e tudo mais, né? E é claro que a Bíblia inclui esse problema jurídico que nós temos perante Deus, esse problema legal, né, que nós temos perante Deus. E é claro que a Bíblia também nos apresenta a salvação como uma solução para isso também, mas não se resume a isso apenas. Então, o que eu proponho, em particular no livro Enredo da Salvação, é a gente dar um passo para trás e tentar se perguntar como que a Bíblia define, descreve o problema humano, o problema do mundo, e como que a Bíblia, então, define e descreve o que Deus fez para resolver esse problema e quais são os frutos disso. E quando a gente faz esse exercício, a gente descobre que o problema da humanidade é o pecado, mas o pecado não é meramente um delito que você comete e que, portanto, você tem que pagar por ele. É verdade. Sim. O salário do pecado é a morte, para citar as palavras de Paulo lá em Romanos. Mas o pecado é a contradição de uma realidade anterior a ele, que é a vocação humana. Então, quando Deus cria todas as coisas e ele cria a humanidade, e posiciona a humanidade no centro da criação, o que Deus está fazendo é posicionando a humanidade como representantes de Deus na criação. Portanto, ser humano significa poder ter essa possibilidade de ter um relacionamento aberto, íntimo, transformador com o seu Criador, mas o fruto disso é que, a partir desse relacionamento, a humanidade vai expressar perante toda a criação o caráter de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, o cuidado que Deus tem para a criação. Quando entra o pecado, essa relação da humanidade com Deus é comprometida e, consequentemente, toda a vocação humana, toda a identidade humana, todo o jeito de ser do ser humano acaba sendo comprometido. Quando a gente percebe que o problema é sim um delito, é uma transgressão, é uma desobediência, é algo legal, né? Vamos colocar nesse termo. Sim. Mas algo concreto que acaba se concretizando e desemboca numa maneira específica da humanidade fazer as coisas, a gente começa a perceber que a salvação que Deus oferece para a humanidade não é apenas resolver como que a gente vai para o céu, como que a gente resolve a nossa consciência,
mas é a possibilidade de uma nova existência, de participar de uma nova criação, de uma nova humanidade, de um novo começo. E aí entra a sua pergunta, né? Porque muitas pessoas reduzem salvação a essa ideia de como eu vou para o céu. E aqui o erro, na verdade, é o seguinte: se a gente puder explicar isso do ponto de vista da interpretação de alguns textos, né? Eu acho que tem muitos cristãos que reduzem salvação à ideia paulina de justificação. Sim. Só que justificação é algo que faz parte de um guarda-chuva mais amplo chamado salvação. Então, se você ler Romanos, que é a carta em que ele... E Gálatas também ele vai falar de justificação de forma explícita, né? Mas em Romanos é um pouco mais extenso. Se você ler Romanos, você vai ver que a justificação aparece no capítulo 3, mas Romanos tem 16 capítulos. Não para ali no capítulo... E é uma carta bem complexa. Isso, bem densa. São 16 ou 15? São 16, né? Depois vocês conferem aí. Tá me fugindo, mas... Conferem aí. Mas no capítulo 3 tem justificação. E no capítulo 5 tem reconciliação. No capítulo 8 tem a esperança da glória. E entre esses capítulos, Paulo desenvolve a importância da santificação, né? Para usar categorias aqui que a gente está acostumado a lidar. Então, tudo isso abrange o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu acho que o problema é que muitas vezes a gente reduz salvação à justificação. Como é que a gente pode se colocar com pessoas justas perante Deus? Como eu me torno sem culpa diante de Deus. Né? Isso. Só que no capítulo 5, Paulo fala, tendo sido justificados por Cristo, nós agora, tudo isso desemboca em uma realidade. O que acontece? Nós temos shalom, nós temos Irene, paz com Deus, né? E tudo isso, por sua vez, desemboca em um jeito de se viver, em uma maneira de a gente enxergar a realidade, que é, no caso, o discipulado, né? É o seguimento de Jesus. Então, tem muita gente que fala assim, não, a pessoa tem que ser salva e depois entrar no discipulado. Essa distinção é muito estranha se você ler no Novo Testamento, que as duas coisas fazem parte dessa coisa chamada salvação. Sim. Né? Então, o discipulado é daqueles que foram salvos e continuam sendo alvos da salvação. Né? Porque a salvação é algo que toca a nossa realidade, transforma a gente, chama a gente para uma nova vida. Tá? Então, não faz o menor sentido, em outras palavras, falar de salvação e não falar de discipulado. Então, você tem toda a razão. Porque não tem como você ser salvo e não querer caminhar com Cristo e não querer conhecer mais. Porque as pessoas reduzem a salvação a você dizer sim num culto de domingo na sua igreja, eu aceito Jesus. A salvação virou você concordar com uma ideia. Salvação não é isso. Nem no sentido do termo salvação mesmo. Nos originais, salvação é algo que se realiza concretamente na história, né? É uma coisa empiricamente verificável. Sim. Não é meramente você levantar a mão ou concordar ou se sentir bem com alguma ideia, né? Então... Ontem foi o aniversário da minha esposa, né? Aí fui dar uma volta com ela. Aí eu fui numa loja no shopping. Sempre quando eu encontro pessoas assim em lojas, eu gosto de puxar papo, eu gosto de fazer perguntas. Geralmente eu faço uma pergunta: se hoje fosse o último dia de vida, onde você passaria a sua eternidade e tal? Eu perguntei para a moça: onde você passaria a sua eternidade? Assim, eu espero no céu. Eu falei, esse espero não tá muito certo, hein? Eu acho que você levantou só a mão no domingo lá e esqueceu de Cristo pro resto da vida, né? Então, a gente tem isso, né? As pessoas imaginam uma coisa dessa forma. E a outra questão que eu mencionaria, primeiro, parabéns para sua esposa, né? Mais um aninho de vida. A outra coisa é a ideia do céu, né? A ideia de que as pessoas têm de que o nosso destino vai ser em um lugar distante, etéreo, sei lá, uma coisa abstrata, né? Sendo que o ensinamento bíblico, pelo menos conforme a gente vê no enredo bíblico de Gênesis e Apocalipse, é que o céu virá para a terra, vai ser uma união perfeita, mais uma vez, daquilo que Deus sempre desejou que acontecesse desde o início, mas que foi atrapalhado, bagunçado pelo pecado, né? Então, isso é outra coisa, né? A gente... Que é a minha próxima pergunta, inclusive.
Na verdade, essa que eu vou fazer agora, que eu achei muito interessante também, eu ia fazer primeiro. Mas eu falei, não, vamos falar primeiro direto sobre salvação. Depois a gente entra na questão do Gênesis, que é uma coisa também que eu tenho curiosidade. Deus, em sua infinita sabedoria, ele criou os céus e a terra, um planeta para a sua criação habitar. Como entendermos claramente o sentido da queda do homem? Deus criou o homem para que ele caísse e vivêssemos todo esse plano de salvação que se desenha desde Gênesis 2, 3 ali. Como a gente pode entender melhor isso? Eu sou cristão e eu entendo a Bíblia pela fé completamente, mas como a gente entender essa questão? Poxa vida, Deus criou um mundo, colocou Adão e Eva aqui, e infelizmente eles caem bem no comecinho, né? Não dá nem para desenrolar mais a vida deles, a gente saber mais sobre isso. Como você enxerga isso? Olha, a Bíblia não nos apresenta um tratado sistemático sobre o que estava na mente, no coração de Deus quando ele criou a humanidade. Então, quando a gente vai responder esse tipo de pergunta, a gente tem que ser muito cauteloso para deixar claro o que o texto bíblico afirma e aquilo que é uma inferência nossa, né? Tudo indica que Deus criou a humanidade sabendo que tudo isso aconteceria. A grande questão, eu acho que esse é um ponto muito importante que muitos cristãos, infelizmente, têm dificuldade de entender, é que quando a humanidade, ou até quem não é cristão, né, muitas vezes eu sou questionado por pessoas que não creem em Deus justamente sobre isso. Mas se Deus sabia por que ele fez a humanidade, então ele fez uma pegadinha, ele queria mesmo que essas coisas acontecessem desse jeito e tudo mais. Mas, na verdade, esse tipo de questionamento pressupõe uma ideia de que Deus criou robôs. Sim. E não seres à sua imagem e semelhança. Quando a Bíblia afirma que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, a Bíblia quer dizer isso mesmo, que a humanidade foi criada para representar Deus na criação e, portanto, para se assemelhar a Ele em seu caráter. Não em seus atributos divinos, no sentido do seu poder, da onisciência e tudo mais, mas em seu caráter, em seu modo de vida, né, em sua maneira de se relacionar com as pessoas e com a criação. Isso significa que a humanidade foi criada com a capacidade de amar, por exemplo. Tá? Só que o amor, por definição, para ser genuíno, tem que ser voluntário. Você não ama uma pessoa que você é obrigado a amar. Se você é obrigado a amar alguém, você não ama. O amor é algo voluntário. Sim. É algo que você... Você não fala hoje, eu vou amar e vou amar você agora. Não é assim, né? Ou porque você simplesmente é programado para fazer isso e você não tem outra escolha, certo? E Deus é um ser livre, certo? Então, quando Deus cria a humanidade, ele cria a humanidade com essa possibilidade de seguir um caminho sem Deus, um caminho de autonomia, um caminho de desobediência, porque Deus levou muito a sério esse negócio que eu gosto de chamar, né, de projeto humano, digamos assim. Ele levou muito a sério, porque quando ele fala, vou criar essas criaturas à minha imagem e semelhança, ele não fez de brincadeirinha, não, ele não fez de mentirinha. Ele falou, para ser minha imagem e semelhança, precisa haver a possibilidade de eles viverem sem mim, de eles decidirem viver sem mim. Por isso que ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse é o sentido da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore essa ideia de conhecer o bem e mal é um atalho, é um caminho sem Deus para que eu defina o que é bem e mal segundo os meus critérios, de acordo com os meus padrões. Eu vou ser a referência agora e não Deus, né? E Deus sabia disso, mas ele fez assim porque não tinha outra forma legítima de criar a humanidade, uma humanidade à sua imagem e semelhança, se não fosse dessa forma. Sim. A grande questão é que ele faz mesmo assim, ele cria a humanidade mesmo assim, e isso não pega Deus de surpresa, porque ele já sabia como ele resolveria isso, certo? É isso que o Pedro vai dizer, que o Cordeiro de Deus que foi conhecido antes da fundação do mundo, né? É isso que Paulo vai dizer em Efésios, inclusive. A gente fala sobre isso no segundo livro, Recriados pela Graça aqui.
que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Então, antes da fundação do mundo, ele já sabia como ele resolveria isso. E como ele resolveria isso? Ele mesmo vindo na pessoa de seu filho para restaurar essa vocação humana, para resolver o problema do pecado, para resolver as consequências dessa rebeldia humana também, e para reverter toda essa realidade por meio da sua ressurreição e inaugurar de fato uma nova criação vitoriosa, né? Onde o pecado não tem mais poder. Sim. Então, as pessoas às vezes me perguntam por que Deus fez tudo isso, por que ele se deu ao trabalho. Eu acho que é porque ele achou que valia a pena. Sim. Ele desejou isso. O desejo de Deus foi habitar no cosmos que ele criou, com a humanidade que ele criou, a sua imagem e semelhança. Ele sabia que a gente ia pisar na bola, ele sabia que todo mundo ia pecar, seguir os passos de Adão. Mas o desejo dele por ver esses propósitos se cumprindo foi tão grande que ele mesmo veio até nós e reverteu esse problema no nosso lugar, né? Por nós. E ainda ele, de uma maneira paliativa, resolve esse problema até Jesus Cristo, né? Através da lei e através do sacrifício para o perdão dos pecados. Né? Isso, e a importância da lei é justamente essa questão que você mencionou, fez alusão a ela na sua primeira pergunta, que é a questão da vida, né? A salvação não é apenas você concordar com uma ideia, mas isso desemboca em uma vida. A importância da história de Israel é isso, é Deus formando um povo que vai exemplificar de novo o que significa pertencer ao Criador, caminhar com o Criador e viver sob a sabedoria do Criador. Então a lei e toda a história de Israel tem essa função, tem esse papel. E Jesus vem nesse contexto, né? Eu fico espantado e eu não falo isso num tom assim de julgamento, nada, porque eu mesmo já passei por isso, mas eu fico espantado com a quantidade de cristãos que não sabem o que o Antigo Testamento está fazendo ali na Bíblia, né? Até rejeitam o Antigo Testamento por vezes, né? E olha, eu vou falar para você que está tendo um revival do marcionismo hoje em dia, né? Você sabe o que é o marcionismo? Não. O marcionismo é uma heresia que surgiu no segundo século. Marcionismo vem do nome Marcion, que foi Marcion de Sinope, né? Ele foi uma figura importante ali na igreja do pós-apostólica, e ele basicamente rejeitou o Antigo Testamento, porque ele achava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Deus de Jesus. E ele era um cara profundamente influenciado por ideias gregas, por essa ideia dualista de que o espiritual e o material não são coisas compatíveis. Note que até hoje na teologia cristã tem muito essa dicotomia entre aquilo que os cristãos gostam de chamar de espiritual e o material, né? O Marcião, ele diz que, olha, o cristão de verdade tem que jogar fora o Antigo Testamento, inclusive os evangelhos, a não ser o evangelho de Lucas, porções do evangelho de Lucas, e o que a gente tem que ficar mesmo é com os escritos de Paulo, porque Paulo fala de um Deus da justificação pela fé, e todas essas coisas, né? Porque a ideia que está implícita aí é que o Deus do Antigo Testamento é um Deus incompatível com aquilo que o Marcion, em todas as suas categorias gregas, achava que Deus tinha que parecer. E hoje, com bastante frequência, a gente ouve pastores, personalidades cristãs famosas, dizendo midiáticos, né? Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrancudo, um Deus bravo, e que Jesus veio mostrar um Deus de amor. Eu não sei que Bíblia o pessoal está lendo, porque Jesus chama o Deus do Antigo Testamento de Pai. Sim. E tudo que Jesus ensina está em ampla continuidade com o Antigo Testamento, tanto é que Jesus se apresenta como o cumprimento de toda a história de Israel, não somente da lei dos profetas, mas de toda essa autorrevelação de Deus na história, né? Então,
Por que a gente está falando disso mesmo? Do Antigo Testamento? É porque a gente estava falando da salvação, entramos no assunto da lei. Isso. Por causa, e daí a gente vê, então, a importância da lei. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala que vem cumprir a lei e os profetas. Né? Ele não vem destruir, o que é curioso, porque ele fala, não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. E se você prestar atenção nessa afirmação, ela é meio assimétrica. Porque o antônimo de destruir não é cumprir. O antônimo de destruir é guardar. Mas Jesus também não diz que vem guardar. Ele diz que vem cumprir. Porque ele é maior que a lei e os profetas. Então ele não cabe na lei e nos profetas. Mas isso não significa que a lei e os profetas não têm validade ou não têm valor. Ele vem cumprir a realidade para a qual a lei e os profetas sempre apontavam. Exato. Eu li um livro, inclusive, esses dias, não lembro qual foi, que falava exatamente sobre isso, porque a gente pensa que Jesus veio cumprir a lei no sentido de ele veio fazer tudo o que a lei manda, mas não. Ele veio ser o cumprimento. Tudo que a lei falava sobre ele culmina nele agora. Eu estou aqui, ó. Isso. Eu vim cumprir tudo que escreveram sobre mim. Isso, porque qual que é a lógica? A lei é dada em que contexto, né? No Antigo Testamento, lá no Êxodo, a lei é dada no contexto. Isso aqui é um outro erro que muitos cristãos cometem, muitos evangélicos cometem, né? De achar que esses judeus, esse povo do Antigo Testamento, eles acreditavam na salvação pelas obras. Então eles achavam que se eles guardassem a lei, eles iriam para o céu. Nada disso, né? Primeiro que o judeu, o israelita do Antigo Testamento não acredita que vai para o céu, começa por aí. Existe ali, ainda que de forma mais embrionária, mas existe ali a esperança da reversão da morte, não tem essa ideia de ir para o céu. É mais questão do túmulo, do Sheol. Isso, exatamente. Né? Então a esperança ali é muito mais relacionada àquilo que vai se tornar a crença na ressurreição dos mortos do que ir para um outro lugar. Começa por aí. Mas segundo, é que os israelitas nunca acreditavam que a lei era um mecanismo de justificação por mérito. Isso não existe no Antigo Testamento. O que eles acreditam é que Deus salvou seus antepassados única e exclusivamente por sua graça do Egito. Então a lei é dada não no Egito. A lei é dada depois do Êxodo. Pós-Êxodo. Ou seja, eu salvei vocês por minha iniciativa. Libertei vocês da terra do caos, da terra da morte, que é o Egito. E eu trouxe vocês para mim. Agora eu estou dando a lei para vocês. Por quê? Porque eu tenho uma vocação para vocês. Eu tenho um chamado para vocês como nação. Vocês vão dar continuidade àquilo que eu prometi para Abraão, que é, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então, a lei que eu estou dando, que na verdade a lei é uma palavra meio ruim também de a gente traduzir o hebraico Torá. Porque lei, no português, conota o quê? Um monte de regras que se eu descumprir, vou preso, né? Mas a Torá tem muito mais sentido de instrução, de sabedoria, de caminho para a sabedoria. Então, quando Deus dá a Torá para o povo de Israel, ele está dando um marco de referência para que eles possam entender como eles devem viver como povo. Modo de vida mesmo. Exatamente. Né? É assim que vocês vão viver como povo do Criador e é assim que vocês vão conseguir desempenhar a sua função, a função que eu tenho para vocês como povo, de ser um reino de sacerdotes perante todas as nações. Isso significa que a lei e os profetas apontavam para uma realidade maior. Que realidade maior é essa? A própria vida de Deus, o próprio caráter de Deus. Eles vão viver de acordo com aquilo que Deus é. Quando Jesus diz que vem cumprir a lei e os profetas, ele está aludindo precisamente a isso. Eu vim materializar, eu vim plenificar, que é o sentido mais preciso do termo grego pleroma, né, ali, que é essa ideia de plenificar. Eu gosto do termo de plenitude, de você plenificar essa realidade. Então Jesus diz que vem plenificar a realidade para a qual a lei e os profetas sempre apontaram. E isso significa que ele de fato vem encarnar o jeito de ser que Deus sempre desejou ver na humanidade. É por isso, ele fala isso no contexto do Sermão do Monte. Por isso que o Sermão do Monte começa não com uma série de imperativos, mas como é que o Sermão do Monte começa? Bem-aventurados aqueles que são assim, 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 assim. E ele não fala isso para todo mundo.
Ele fala isso para os discípulos. Mateus é muito cauteloso em nos dizer no começo do capítulo 5 que as multidões seguiam Jesus, mas quando Jesus sobe o monte, ele chama para si os discípulos. Então esse é um outro ponto também. A gente quer ficar forçando o Sermão do Monte para pessoas que não sabem quem Jesus é. O Sermão do Monte não é para todo mundo. É impossível você viver o que o Sermão do Monte pede se você não for cristão. Precisamente, você tem toda a razão. Então é para os discípulos, né? E ali tem todo um paralelo do Sermão do Monte com a lei de Moisés, né? Inclusive paralelos literários, né? Que Mateus faz questão de destacar. E eu fico imaginando Mateus escrevendo e piscando para a gente. Vocês estão pegando as conexões aqui, né? Vocês não podem deixar isso passar. Mas é isso. Por isso, então, que a lei é importante. Por isso que... Eu lembrei agora de onde que a gente começou. Onde que a gente começou? Foi na sua pergunta da criação, né? Da criação, foi. É nesse contexto mais amplo que a gente precisa entender as coisas, né? Eu estava lembrando aqui no contexto da criação que quando você fala sobre a árvore do conhecimento, eu li no seu livro que você fala que na sua casa vocês são muito adeptos do chocolate. Isso, E que seus filhos gostam também. E que você, quando não queria que eles comessem, escondia o chocolate. E Deus não faz isso com a árvore do conhecimento. Você vê que curioso? É porque Deus levou muito a sério esse negócio. A gente tem essa mania de achar que Deus... a gente tem essa maneira de enxergar de forma muito infantilizada a relação de Deus com a humanidade, mas ele levou a sério. Ele falou, olha, tem 2 caminhos aqui. E esses 2 caminhos a gente vê em Deuteronômio, mesma coisa, o caminho da vida, da bênção e da vida, o caminho da maldição e da morte. No final do Sermão do Monte tem os 2 caminhos, o homem que constrói a casa direito, o homem que constrói a casa sobre areia, né? Rocha e areia, os 2 caminhos, o caminho da perdição, o caminho da salvação. E lá em Gênesis 2 tem as 2 árvores, é o caminho da vida e o caminho da morte. Porque Deus é assim, ele levou muito a sério esse negócio chamado a vocação humana. E a vocação humana foi comprometida, né, em Gênesis 3, mas Deus retomou isso por nós. Amém. Dá para ficar aqui conversando o dia inteiro, né? Dá, a Bíblia é apaixonante. Eu não consigo parar quando começo a falar também. Ainda eu ia fazer... Bom, eu vou fazer a pergunta. Eu sei que a gente não vai ter tempo para talvez discorrer sobre todas, mas ainda dentro dessa questão da salvação, como você entende a queda de Satanás antes mesmo da queda do homem? Porque quando a gente enxerga a queda ali, nós vemos já Eva sendo influenciada pela serpente, que podemos colocar na figura de Satanás, claro. Então você vê essa... Como você entende isso? Como a gente pode entender isso melhor? Você quer a resposta curta ou a resposta longa? Não, à vontade, o tempo que você quiser. Eu vou dar as 2, então. A resposta curta... A resposta pra gente entender também. Tá, a resposta curta, então, é que a gente não tem capacidade de entender isso. Porque a Bíblia não nos fala. A Bíblia não fala de onde que a serpente veio. A Bíblia não fala de onde que veio o mal, porque o mal nesse sentido da entidade do mal... A Bíblia não fala isso. A serpente está lá no Jardim do Éden. E aí o que a gente tem e o que a maioria dos evangélicos usa para justificar os seus sistemas e o seu entendimento sobre o assunto são interpretações posteriores dessa questão na literatura judaica posterior, né? Então a gente tem ali alguns textos apocalípticos do período do 1º século antes de Cristo até ali o final do 2º século depois de Cristo, que vão falar sobre, vão equiparar aí, ou vão tentar explicar isso por meio de diversas teorias, mas essas teorias não estão na Bíblia, não são canônicas, né? E são interpretações. Não conseguimos afirmar com 100% de certeza. Aí tem essa ideia mais recente que o diabo caiu, ele era um regente do coral, né, e tudo mais, e o pessoal gosta de usar, ele era o Lúcifer, né? Sem se dar conta que Lúcifer é um termo que aparece na Vulgata, que é a tradução
para o latim da Bíblia. Tradução romana ali. Né? Isso, que se tornou a tradução padrão ali da cristandade durante muitos e muitos anos. Na Vulgata, Lúcifer se refere a Jesus, na verdade. É um termo que se refere a Jesus, né? A estrela da manhã. Mas não, aí tem toda essa mitologia do Lúcifer, que era o regente do coral ali. Ficava aí cantando para Deus. Pois é, e aí eles se baseiam em textos de Isaías, Ezequiel, aí vai falar de Apocalipse, de uma passagem que não tem nada a ver com isso, uma parte das estrelas caiu junto com o bicho feio ali e tudo mais, e ali está fazendo alusão à queda de Satanás, não tem nada a ver com isso, né? Tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito, o nome dele não é bem um teólogo, né, mas um apologista cristão, começo do século XX, ali, o G.K. Chesterton, ele diz algo brilhante, ele diz: João, o autor de Apocalipse, viu muitos monstros, mas nenhum desses monstros se compara com alguns de seus comentaristas. Porque o que o pessoal faz com o Apocalipse muito bom. E agora com essa situação trágica toda que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza, vocês vão ver, vai começar a pipocar tudo de novo esses vídeos, o pessoal falando de Apocalipse. Já tem vários. O pessoal vai na onda, né? É um assunto que acabou de surgir, então vamos falar disso. Pois é. E olha, eu não quero soar presunçoso aqui, mas é um fato, tá, gente? Ajudaria muito se essa turma que gosta de falar de Apocalipse lesse o grego e entendesse os aspectos intertextuais de Apocalipse, com essa ideia de cumprimento do Novo Testamento, porque está tudo lá em Apocalipse, e se você não entende essas dinâmicas, você vai fazer de Apocalipse uma bola de cristal, esse livro místico que o meu colega Stephen Kirchner lá do seminário gosta de dizer, colega e professor, né? Ele gosta de dizer escatologismos, não escatologia bíblica mesmo, escatologismo, né? Esses modismos que falam de um fim do mundo imaginário, enfim. De novo, por que a gente chegou nesse ponto mesmo? Qual que foi essa... Eu tenho essa mania de ficar saindo por tangente. A gente estava falando sobre... da origem do mal, Isso, da origem do mal. Então, até bom eu entrar nesse papo de ensaiar depois. Eu disse que a resposta era curta, mas acabou ficando longa, né? A Bíblia não nos fala sobre a origem do mal, a Bíblia não nos dá uma explicação sistemática sobre isso. A gente sabe que a serpente já estava lá, e aí a única coisa que eu chamaria a atenção de vocês é o fato de que Gênesis não está sendo escrito no vácuo. Gênesis está em diálogo com algumas convenções literárias e conceituais da época, da cultura do entorno de Gênesis 1. Então, a figura da serpente não é nada estranha para a turma da Mesopotâmia antiga, ali, do Egito principalmente. A figura da serpente é muito importante na cultura egípcia. E se a gente considerar que o Pentateuco volta à figura de Moisés, de alguma forma, Moisés veio da onde? Ele foi educado aonde? Né? No Egito. Então, a figura da serpente também tem uma maneira peculiar de a gente interpretar ela, né? Não como uma coisa, não como uma realidade coisificada, né? Como se a Eva tivesse... Eu não duvido que tenha acontecido isso. Se a Bíblia diz, está tudo bem, não tenho problema com isso, né? Mas me parece que o que está acontecendo ali não é que o autor de Gênesis está falando que do nada apareceu uma serpente, ficou em pé e começou a bater papo com a Eva. É um retrato simbólico de uma realidade mais profunda. A serpente representa as forças do caos ali. Essa ameaça de bagunçar os propósitos de Deus, que Deus estabeleceu no Jardim do Éden, né? E a humanidade falha em barrar isso, essa realidade. Naquela conversa que a Eva tem com a serpente, depois Adão, enfim. A Eva, curiosamente, não tem nome ainda, né? Quando ela é tentada. Ela recebe o nome depois. Que Adão dá o nome para ela. A única coisa que a gente sabe é isso, é que as forças do caos estavam presentes do lado de fora do Jardim do Éden,
batendo a porta, talvez, nessa figura da serpente. O que a gente sabe é que a humanidade tinha a responsabilidade de representar Deus nesse processo e barrar as forças do caos e preservar o shalom de Deus, a ordem de Deus na criação. E o que a gente sabe é que com o pecado, com a rebeldia humana, o caos invade o mundo. O Paulo vai usar uma linguagem muito parecida, que o pecado entra no mundo e por meio do pecado a morte entra no mundo. Então é como se o Adão e a Eva fossem os porteiros que tinham a chave e eles abriram a porteira e a coisa entrou. Disso a gente sabe, a Bíblia é muito clara. E que o pecado desencadeou então essa presença ubíqua do pecado na criação, né? Do mal, né? Do sofrimento, enfim, da morte. Só que o que a Bíblia nos fala também, e eu acho que esse é o lado mais belo, um dos lados mais belos do Evangelho, né? É que Deus não explica o problema do mal para a gente. Porque se a gente entendesse o problema do mal, automaticamente a gente teria a responsabilidade de resolvê-lo. E Deus sabe que a gente não tem essa capacidade. O que Deus faz no lugar? Deus vem e resolve o problema do mal. Ele não fica explicando pra gente. Lê o livro de Jó, né? O livro de Jó é o livro inteiro, Jó discutindo com os amigos porque eles estão tentando entender por que Jó está sofrendo. E a linha de argumentação dos amigos é basicamente essa. Deus é justo, ele paga nessa vida justiça com bem e injustiça com sofrimento. Você está sofrendo, você pisou na bola. Confessa, admite logo. É melhor. Quanto antes, melhor. O Jó, porém, e tá todo mundo sincero, ninguém está querendo enganar ninguém, são amigos. E o Jó também, na maior sinceridade, ele fala, não, eu não fiz nada de errado. Sou inocente. O narrador apresenta Jó ali no primeiro capítulo como o homem mais justo da face da terra. Assim, não tem ninguém como Jó. E o Jó fala, caramba, o que eu fiz? Então fala vocês. Só que qual que é a conclusão a que Jó chega? Que Deus negou justiça para ele. Por quê? Porque ele está operando na mesma lógica que os amigos. Ou seja, os dois lados estão tentando explicar o problema do mal com categorias humanas, por equações humanas. E aí, quando Deus aparece em cena, próximo ali do final do livro, o que ele faz? Ele explica o problema, por que o Jó está sofrendo? Deus nunca explica para Jó. Jó, desculpa o atraso aí, que eu estava esperando vocês terminarem. Senta aí, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Era uma vez um querubim que era regente do meu coral. Ele se rebelou. Deus não faz isso. Ele não repreende Jó, ele não fala, Jó, como é que você pode ter falado essas coisas, questionado a minha bondade, a minha justiça. Deus olha para Jó e fala, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Você pesca o Leviatã com o anzol, você que se lembra de fazer o sol nascer todas as manhãs, fala para mim, onde é que você estava? Qual que é o ponto de Deus? O ponto de Deus é muito simples. Tem coisas que eu decidi não explicar para vocês porque vocês não vão entender. Aí vem Deuteronômio 29, 29. Exatamente. O Deus é que sou eu. E quem detém toda a sabedoria sou eu. Então tem coisas que eu não vou explicar porque não cabe a vocês. E o que vocês precisam entender é que, apesar das incoerências que acontecem na vida, eu sou Deus e não perdi o controle. Eu sou soberano. Eu faço o sol nascer todas as manhãs, né? Sem você pedir. E é por isso que no final, o Jó, que no começo é descrito como o homem mais justo da face da terra, como é que ele termina? Ele se arrepende. Aí você fala, mas como é que tem alguma coisa estranha aqui? Por que ele se arrepende? O homem mais justo da face da terra se arrepende por causa disso. Porque, apesar dele ser um homem piedoso, ele tentou diminuir Deus a sua equação. E ao fazer isso, ele reduziu Deus a um ídolo, basicamente. Sim. E aí ele fala, eu tinha ouvido o Senhor de ouvir falar, mas conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora é de ver. E aí ele adora a Deus, né? Então, o que a gente vê no livro de Jó é que Deus se reserva o direito de não explicar o problema do mal para a gente. E o mal, de fato, é um problema. Porque a partir do momento que você sabe explicar, ele deixa de ser um problema.
Então, quando um ateísta ou algum crítico do cristianismo tira a carta do problema do mal para dizer Deus não existe porque o mal existe, de fato é um argumento forte. Sim. Se você parar para pensar do ponto de vista lógico, é um argumento... Eu acho que é o argumento mais forte que os ateístas têm, é o problema do mal. Porque o mal é um problema. Não, ninguém consegue explicar direito, ninguém sabe falar, não tem evidências das origens do mal. Não foi resolvido em Jesus Cristo. Não Completamente consumado. Isso. Vai ser resolvido ainda. Agora, aí entra Jesus Cristo, eu acho, porque... Eu acho não, tenho certeza, né? A partir do enredo bíblico, né? O que Jesus faz também não é explicar o problema do mal. Ele vem e resolve. Ele vem e leva sobre si o problema do mal. Ele absorve em sua morte, em seu sofrimento, o problema do mal. E em sua ressurreição, ele inaugura uma realidade vitoriosa sobre o mal que já foi inaugurada, mas ainda não foi plenamente consumada. Então a gente vive com essa esperança da consumação da ressurreição. Então, o que vai ser a ressurreição? Vai ser um universo ressurreto também, com pessoas ressurretas, com um cosmo, um mundo ressurreto, onde não há mais choro, nem morte, nem tristeza, nem injustiça. As forças do caos estarão completamente do lado de fora, né, para usar uma metáfora bíblica aqui. Então, Bernardo, de onde veio o problema do mal? Eu não tenho a menor ideia. O que eu sei é que quando eu olho para Jesus, eu descubro um Deus que, embora não tenha me explicado isso, ele resolveu isso por mim. E o que nos dá esperança não é saber de onde vem o mal, se você parar para pensar. Você saber explicar o mal não te dá a solução para ele. O que te dá esperança é saber que alguém resolveu. E quando você olha para o rosto de Cristo, quando você vê o Cristo que foi crucificado e ressurreto no terceiro dia, você descobre que ele resolveu. E é isso que dá esperança. Amém, poderoso. As pessoas querem conhecer o mal, querem ter o entendimento de um lado do outro. Eu quero conhecer o bem, mas como que surgiu o mal? Como que isso? Como que aquilo? O que importa é que Jesus veio e resolveu tudo. Isso, Sem você... Eu acho que a gente deve apresentar os argumentos da melhor forma possível a partir de uma visão de mundo cristã bíblica, né? Claro, isso faz parte. Então a gente tem respostas para essas objeções que os ateístas levantam. Sim. Mas o que eu estou dizendo é que no final do dia a gente fica nessa de, olha, são argumentos, são suposições em muitos casos. Mas o que a gente sabe é que Cristo ressuscitou. Então, quando o problema do mal aparece, a gente precisa se lembrar disso, né? E como viver esse... Dar uma pincelada aqui no Recriados pela Graça, aproveitar que a gente falou de ressurreição, né? Uhum. E como viver esse poder da ressurreição de Cristo na igreja? Porque, assim, o que nós vemos hoje na igreja atual, claro que eu não posso generalizar isso, mas a gente vê isso acontecendo. Que Cristo realmente foi colocado do lado de fora e ele está, como Apocalipse 3:20, batendo a porta, querendo entrar na vida da igreja novamente. Uhum. Né? Eu tô aqui. Uhum. Né? Minha irmã até fez um devocional sobre isso essa semana. Eu tô aqui batendo na porta, igreja. Não só bate, mas como fala. Tô batendo. Aí não ouviu o meu bater, então eu vou falar, voltou a porta e bato. Como viver isso hoje na igreja, né? E, porque a gente vê muitos exageros também dentro da igreja, inclusive, né? Eu acho que o caminho é voltar para o evangelho. Não tem outro atalho. Toda tentativa de você fazer da igreja uma coisa, mas partindo de um ponto que não é o próprio evangelho, não é a própria obra redentora de Cristo e a autorrevelação de Deus nesse evento Cristo, a gente ali na esquina a gente vai desandar, não tem jeito. Porque a igreja não é uma entidade que pode ser originada nem se sustentar pelo esforço humano. O nome disso é clube. Sim, o nome disso é associação política. O nome disso é qualquer outro ajuntamento de pessoas. Exatamente, é um evento humano. Igreja, que é esse
povo recriado por Deus só pode vir à existência, só pode se sustentar pela graça de Deus, pelo alinhamento desse povo ao Evangelho. Né? Então, uma das coisas que eu tento fazer no livro Recriados pela Graça, que é uma exposição em linguagem bem acessível. Tá? Eu estou lidando com o texto grego de Efésios ali, de vez em quando eu lido com questões um pouco mais críticas, mas a intenção era fazer todo mundo tentar entender Efésios. Eu também estou tentando, mas essa é a ideia. Se você está tentando, imagina eu. Eu tenho algumas perguntas para fazer para Paulo no mundo vindouro, quando a gente ressuscitar. Eu tenho uma lista. Imaginando chegar no céu. Cara, cadê Paulo? Paulo. Vem cá, deixa eu perguntar um negócio para você. Cara. Eu tenho vários, eu tenho uma lista. Vai ser grande. Por que você não falou desse jeito e você falou daquele, se é isso que você quis dizer, enfim. Mas quando a gente olha para Efésios, a gente percebe que a igreja é o assunto central de Efésios, mas a igreja não é o assunto central ao mesmo tempo, porque o assunto central é Cristo. A partir do momento que a igreja vira o assunto central, ela deixa de ser igreja. A igreja só se mantém o que ela é quando ela se lembra que o assunto central é Cristo. É a graça de Deus revelada em Cristo. Porque tudo que a igreja é e faz é uma consequência dessa ação da graça de Deus contínua na vida da igreja. Perde isso de vista, acabou. A igreja perde o sentido. Acabou. Aí a igreja vira um lugar de eventos. A gente está fazendo tudo que crente faz. Abre a Bíblia, canta música que tem o nome Jesus ali, embora o conteúdo muitas vezes eu prefiro ouvir Chitãozinho e Chororó. De verdade, porque apesar de ser asiático, né? Então, eu falo isso de verdade porque pelo menos não está usando o nome de Deus para falar as coisas. Tem umas músicas que não dá, gente, não dá mesmo, né? Mas a gente faz tudo o que crente faz. Então você vai para um culto, tá ali, a Bíblia está aberta, o pessoal está recitando versículos, o nome de Jesus está sendo pronunciado ali, o pessoal fecha o olho para orar. Mas quando você dá um passo para trás para se perguntar o que está implícito, as entrelinhas, o que está por trás dessa mensagem que está sendo pregada, é a lógica do mercado, é o capital, é essa coisa do coaching, é prosperidade, às vezes é uma ideologia marxista, enfim, não é o evangelho. Mas a questão é que é isso que dá certo, parece. Dá certo, entre aspas. Porque dá certo que a igreja está cheia, lotada, exatamente. 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Então, né? Por isso que eu digo, você perde de vista o evangelho, outra coisa vai entrar no lugar. Porque nós somos seres litúrgicos, né? O ser humano faz parte do nosso sistema operacional adorar alguma coisa. Então essa coisa do não adoro ninguém... Alguma coisa adora. Parabéns, campeão. Lógico que você está adorando. Só não é Deus. Alguma coisa você vai adorar. Ser ser humano é isso, certo? Então, quando não é o evangelho que está no centro das nossas decisões, no centro das nossas aspirações, da nossa imaginação, enfim, de tudo que a gente faz, outra coisa vai entrar no lugar. Por mais que a gente use um vocabulário religioso para expressar essas coisas. Então lembra do episódio do bezerro de ouro, né? Eu ia falar isso. O bezerro de ouro é uma coisa muito curiosa, porque os caras mandam Arão construir, né? E no final eles chamam o bezerro de ouro do quê? De Javé. Então eles celebraram uma festa a Yahweh, ao Senhor. Eles usam o nome divino que Deus deu para Moisés lá no deserto. E eles pegam aquele nome e colocam sobre o bezerro de ouro. E o que mais tem hoje é Jesus, que por trás da roupagem é um bezerro de ouro. É o Deus da prosperidade, é o Deus da hegemonia política, é o Deus da autorrealização, é o Deus que vai potencializar as minhas possibilidades. Né? O Deus da salvação fica lá para trás. O Deus verdadeiro que de fato quer me restaurar a imagem de Cristo. E isso significa o Deus que quer me ensinar a viver negando a mim mesmo e tomando a minha cruz e seguindo a Jesus. Não, Deus me livre, esse Deus não. Esse Deus não.
Muito forte para mim. Muito O Deus quer se pesado. relacionar comigo, né? Se relacionar com a gente. Não o Deus que quer me dar as coisas, quer fazer de mim alguém muito, muito importante, né? Então, para ser igreja de verdade, a gente precisa repensar algumas coisas que estão mais abaixo da superfície, né? E a gente precisa voltar os olhos para o Evangelho, para a graça de Deus, para aquilo que Deus realizou em Cristo, né? Então esse é o meu manifesto aqui no livro Recriados pela Graça. A igreja acaba vivendo. Porque às vezes quando a gente fala igreja, o termo igreja, as pessoas imaginam o templo, as paredes e o lugar que a gente se reúne. Mas se esquecem que a igreja é o povo reunido de Deus. Exatamente. E o que tem faltado para essa igreja, para essa eclesia ou eclésia, aí, tem faltado é Bíblia. De fato. E uma boa leitura da Bíblia, né? Boa leitura. Porque não basta ler a Bíblia, né? Ele fala, a gente vende tanta Bíblia. Eu falo, Hugo, Se o povo lesse, se né? é possível que esse pessoal tá lendo, porque a gente não vê a igreja melhorando, ou o Brasil melhorando. Mas você tem toda a razão. O problema não é de leitura, o problema é de interpretação mesmo. Exato. São duas coisas que não deviam ser, mas são completamente diferentes, no sentido de que, quer dizer, todo mundo que lê está interpretando, né? Sim. Mas a gente nunca para pensar se a nossa leitura de fato está sendo saudável, né? Fazendo justiça. leitura está lendo certo a Bíblia, né? Não é uma equação matemática, né? A Bíblia não é 2 mais 2. Então ela dá abertura para outras interpretações, né? Não que sejam certas, mas a pessoa pode interpretar de uma outra maneira. O importante é a gente respeitar o texto, né? Aquilo que tá. Quem controla os limites, quem estabelece os limites da nossa interpretação é o próprio texto, né? O texto está lá na nossa frente. Mas isso também é um problema da cultura evangélica, sabe? De modo geral, de encarar a Bíblia como se a Bíblia fosse essa coisa mística da bola de cristal, que as palavras vão saltar aos meus olhos e aí Deus vai trazer. Se eu tivesse tempo. A gente não tem, limite, mas eu tenho criança para buscar na escola em São Paulo, mas você vai ter que voltar aqui depois. Pode marcar. Seria uma alegria. Seria uma alegria. Puxa vida, eu quero explorar um pouco mais seu conhecimento. Poxa, tá tão bom aqui aprendendo. Não, mas só para terminar aqui o que eu estava falando, a Bíblia, eu tenho várias histórias. Se eu tivesse tempo, eu contaria várias histórias de que eu mesmo passei, de pessoas falando que Deus revelou coisas por meio desse ou daquele texto que eram exatamente 100% contrárias. Era o antônimo daquilo que Paulo estava dizendo, por exemplo, daquilo que Jesus estava ensinando, por exemplo. Mas não, é que você, Bernardo, não está lendo pela minha ótica espiritual, né? Assim, até a minha avó, né? É por isso que tem tanta barbaridade que a gente vê por aí. Então... E muitas pessoas indo por esse caminho das barbaridades, né? E o problema não é cognitivo. A pessoa sabe ler. O problema é espiritual. A pessoa quer a resposta o problema que ela quer. É do coração. O problema é da idolatria do coração humano. Sim. É isso. O problema não é intelectual. A pessoa sabe ler, ela está lendo as palavras. Mas no coração dela, ela quer dobrar Deus para Deus fazer aquilo. E ela é capaz de chegar ao ponto de falar exatamente o contrário do que a Bíblia está dizendo e ainda jogar isso na conta de Deus e falar, não, Deus certo, que me revelou. Exatamente. É a idolatria na sua forma mais extrema, né? Se não der certo, ela vai falar assim, não, mas foi Deus que falou, Deus sabe todas as coisas. Exatamente. Eu penso, as pessoas tratam Deus como, mas Deus daqui tira ali. Ele fala, faz aqui agora e depois de amanhã não era isso. Mas que Deus é brincalhão, é um Deus que tem um problema esquizofrênico. Exatamente. Né? Exatamente. Então é muito estranho isso. Bernardo, infelizmente, nosso tempo, o seu tempo, não o nosso, o seu tempo está curto. Mas essa hora que nós... Não, imagina. Essa hora que nós passamos aqui foi muito proveitosa. Tanto é que a hora passou assim, ó. Voou. Pois é. Faz uma hora que a gente está sentado aqui. Não deu para perceber, não. Foi muito Porque eu tenho um relógio ali, a gente começou, era 10h15, 9h15, são 10h12. Eu perdi a noção aqui. Então passou muito rápido. Bernardo,
Mas antes dá para fazer a pergunta bônus para ele, né? Preciso fazer só uma pergunta que é rápida para você Não, responder. fica tranquilo. Posso Vamos lá, que claro. eu faço para todos os convidados. Tá bom. Nós sempre imaginamos aqui o cenário apocalíptico, nós somos pós-tribulacionistas, nós ficamos aqui no meio da bagunça e você precisa sair da sua casa correndo para esse novo cenário e precisa pegar 2 livros que são muito importantes para a sua vida, tirando a Bíblia. Tá. Quais são eles? Porque a Bíblia a gente não se compara a nada. Quais são eles? Nenhum, porque eu não sou pós-tribulacionista. Eu falei isso pro Diogo antes. Deixa eu ver. Eu pegaria o Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Olha, citaram isso. Cacau Marx citou. Cacau Marx falou sobre segunda-feira. Vocês têm que ler esse livro 2 vezes por ano. Não, ele falou. Ele citou muito. Vou viajar agora, vou sair de férias semana que vem, vou levar para ler. Não, é um opúsculo. Esse Você o vai que ele ler, falou você também. vai ler em meia hora. É livro fininho, Vou levar. super rápido de ler. É muito potente. Vida em Comunhão. É muito difícil, gente, porque tem tanto livro bom. Vida em Comunhão do Bonhoeffer. Chesterton, Ortodoxia, talvez. Ortodoxia, que eu mencionei legal, ele aqui. Legal. A gente está lançando de agora, inclusive, tá na tradução. Tá. Pela distribuidora. Não, é para nosso nosso. mesmo. Legal. Tá legal. traduzindo o original e vamos lançar ele. Joia. É um bom livro. No sentido de que sempre que eu leio, eu oro a Deus, puxa, eu queria escrever um pouquinho como ele. Ele escreve muito bem, o Chesterton, é um cara muito brilhante, mas... Legal. Eu acho que esses 2. Que legal. Pessoal, fica aí a dica de um PhD para você. Pega essa dica, hein? Meu Ler Deus. livro, porque livro a gente tem que ler por indicação. É tanto livro que a gente tem para ler, que se você tem indicações é muito mais fácil, né? Saber de alguém que leu e gostou bastante. Mas 2 é mancada, né? A gente sempre faz injustiça. 2 é muito pouco. A mochila é pequena. É uma pasta, né? Uma mochila. Além de pegar essa dica, que o pessoal está nos assistindo ainda, posso dar outras 2 dicas? Claro. Para eles pegarem e levarem para casa? Olha aqui, ó. Faz favor. Amigo, você que está nos acompanhando aí, nesse super bate-papo aqui com o pastor, para você levar para sua casa, te dar um incentivo aí. 10% de desconto para você... O Gustavo está colocando aí na tela o QR Code de 10% de desconto para você poder adquirir os livros e levar para sua casa. Então, acessa o site aí. Todos os livros do Bernardo Show. Todos os livros do Bernardo Show, tá? Todos os livros. Então, a Bruna vai pegar para mim aí. Obrigado, Bruna. Também, Trabalho, Propósito e Descanso aqui na minha mão esquerda aqui. Então, os 3 livros. Quer levar para casa? Põe os 3 no carrinho aí que você vai ganhar 10% de desconto. Eu acho que tem mais um também, né? São 4 livros, Lance? Tem um que eu organizei junto com o Stephen Kirchner. Missão Urbana, também pela Missão Mundo Urbana. Cristã. Missão Urbana. Cristã, né? Ótimo. Então, amigo, bota no carrinho aí, 10% de desconto nas próximas 24 horas. Então, se eu fosse você, não perderia e levaria para casa. Pastor, obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. pastor. Foi muito bom. Obrigado, Foi muito bom conversar contigo aqui. E vou marcando que vem para você voltar aqui. Bora lá. Vai ser uma alegria te ter Uma aqui. alegria minha. Quem sabe um dia a gente até prepara nós somos batistas, a gente prepara um seminário na nossa igreja para você vir ensinar mais a gente também, porque esse daqui foi muito deleitoso, de verdade. Muito bom. Legal. Prazer. Foi todo meu. Agradeço muito aí a oportunidade. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Curtiu aí? Poxa vida, se você assistir essa hora de podcast, você vai sair quase um teólogo, só de ouvir o pastor Bernardo Show falar aqui, porque foi muito bom, me fez muita diferença na minha vida, foi uma benção. Então, se você pode aí, curte, compartilha, manda pra galera que você conhece aí, e na próxima semana nós vamos ter mais um episódio aqui do nosso podcast. Fique na paz, Deus te abençoe. Até mais. Até a próxima.